A TV Prevê, ela foi sempre ligada às escolas do Grupo Prevê aqui em Bauru. É uma televisão educativa e, como televisão educativa, ela tem algumas características diferenciadas em relação às televisões comerciais. E desde a data da sua fundação, há 20 anos, a TV Prevê, claro que ela vem procurando ocupar o seu espaço, ocupar os seus caminhos ao longo desta trajetória. Quando eu cheguei aqui na TV, eu achei que fosse tudo mil maravilhas, muito fácil, né? Mas assim, eu não esperava que eu fosse gostar da parte de produção, né? Quando eu comecei a fazer o acompanhamento com a outra produtora, eu tive muito receio. Falei, nossa, será que eu vou conseguir ligar para as pessoas, marcar os horários, né? Marcar as pautas nos locais certinho, né? Conseguir fazer uma produção legal. E então, assim, os primeiros meses, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tive muito medo. Eu, nossa, errava, mas depois eu fui sentindo uma paixão por esse trabalho. Porque, assim, só de você pensar que você produziu aquilo, que você teve a ideia de colocar aquele personagem, aquele objeto, aquela cena, de você colocar a ideia pro repórter e ele fazer a matéria dele, é muito gratificante. É totalmente diferente do que eu pude imaginar. Na TV, eu chego às 8 horas da manhã e eu saio às 14. Então, até mais ou menos das 8 às 11, das 8h30 às 11 horas, eu começo a procurar, abro os jornais, as rádios, vejo todas as notícias e eu pego aquilo que me interessa, aquilo que a matéria que dá pra fazer, que a repórter consegue fazer, no contexto também que a TV ela trabalha, né? A ideologia dela, então eu procuro esses tipos de matérias. Quando eu vejo também olho o meu e-mail, que é a prefeitura de Bauru, Agudos, me mandam vários releases falando das notícias, né? Então eu pego, seleciono, imprimo e dou uma lida, né? Leio os releases, as matérias, e aí eu converso com a repórter. O que nós vamos fazer hoje? Eu tenho essa sugestão, que a gente pode falar com essa tal pessoa, podemos falar com podemos pegar um personagem, podemos fazer um fala-povo, podemos ir no centro, podemos ir até o local, que não sei o que. Então nós duas conversamos e resolvemos o que vamos fazer no dia. Aqui na TV a gente consegue fazer 2 matérias de tarde. Então eu seleciono 2 matérias, aí eu começo a entrar em contato, às vezes com o assessor, ou às vezes com a própria fonte, e entro em contato, marco o local, o horário, e depois a repórter vai até lá. Esse é o jornal que vai ao ar, nota, VT, que seriam as matérias produzidas pela equipe da manhã, mais uma nota. A nota intercala com o VT. Aqui é a previsão do tempo, que está em fase de produção. Mais uma nota. Mais uma matéria que foi produzida pela equipe da tarde no dia anterior. E aqui é a agenda cultural. A agenda cultural é o último VT do telejornal. Chama intervalo para apresentar os entrevistados e a volta ao intervalo com os entrevistados, tá? Agora está na fase de produção. Mas é isso aqui basicamente que vai ao ar daqui 3 horas, né? A gente está na fase de produção. Caso a rotina diária chegar aqui, eu limpo o arquivo do dia anterior, tudo que eu editei, o material que eu usei no dia anterior, eu limpo a máquina, tudo. Descarrego o cartão das matérias que foi feito no dia anterior pela Camila. Aí editamos as matérias do dia que vai no jornal, as 4, 5 VTs que tem diariamente no jornal. E mais o tempo e a agenda, né? Aí tem que fazer a edição toda da matéria. E
O jornal tem que estar pronto meio-dia. Eu tenho das 9h30 até das 9h30 da manhã até o meio-dia para fazer toda essa correria, edição do jornal, de todos os DTs. E ao meio-dia eu coloco o jornal no ar. No caso, eu mesmo faço corte, direção de imagem, GC, eu opero GC também. E o jornal tem em média 1h, 1h15 de duração. A primeira parte, aos 20 minutos, com as matérias que a gente editou no dia. Do meio-dia, meio-dia e 20, meio-dia e 25. E ao meio-dia e meia entra a entrevista do jornal, que tem cerca de 50 minutos. Acaba 1h15, 1h20. Depois eu paro para almoçar, 15 minutinhos, volta e a gente grava as edições da noite. No caso, a gente regrava as mesmas matérias, só se acontecer algum fato extraordinário, aí eu edito também no mesmo dia. Mas isso é caso de eventualidade. Se não acontecer nada de extraordinário, as mesmas matérias são usadas às 7 horas, às 9 e às 11 horas da noite. Essa sala é a cabine de off. Toda emissora de televisão possui uma sala, algumas maiores, outras médias, outras mais menorzinhas como essa, que é a sala de locução, conhecida como a cabine de off. É aqui que a gente volta da externa e a gente grava os nossos offs, né? Off que vai ser a nossa locução, que vai cobrir as imagens. Retranca Procon Remédios, off 1, 321. Os medicamentos genéricos são mais baratos que os de referência, mas em Bauru existe uma grande variação de preços na mesma categoria, de acordo com recente pesquisa do Procon Regional. Essa minha rotina é uma loucura mesmo, né? Porque eu chego aqui por volta das 7h40 e a gente participa da reunião de pauta. Reunião de pauta é o diretor executivo, Samuel Ferro, ele vai selecionando o que é nota, o que vira matéria. Ou seja, o que é nota é o que é VT. O que é VT, ele já despacha para a equipe da manhã sair fazer a matéria. O que é nota, ele fica e aí ele começa a digitar as notas para mim. Então eu pego o computador e digito as notas. A partir do momento que eu termino de digitar as notas, eu elaboro o espelho, que é o espelho que tem que ser seguido durante o telejornal, no momento que ele vai ao ar. No espelho, eu elaboro o que é de maior relevância e o que é de menos relevância, o que é pauta quente e o que é pauta fria. Após isso, eu venho para a ilha de edição e a gente senta e eu edito as minhas matérias, as matérias que eu fiz no dia anterior, na parte da tarde, no período da tarde. Eu edito 2 matérias com ele, né, onde eu permaneço na ilha de edição durante 2 horas. Eu saio da ilha de edição às 11 horas, 11 e pouquinho, volto para a redação, onde eu fecho o jornal. Eu só descanso mesmo dessa correria quando o jornal tá no ar. Aí quando o telejornal tá no ar, o Samuel está lá lendo, as matérias estão indo pro ar, eu relaxo. 13 horas eu vou pro camarim, me maqueio, e eu pego o cinegrafista e a gente vai fazer as matérias externas. Essas 2 matérias são escolhidas pela Isadora, que é a produtora, que é a estagiária em produção, e ela produz as minhas pautas. Então o que ela produz, eu pego, vou para a externa, gravo à tarde, 2 matérias geralmente, tá? Para editar no dia seguinte de manhã, depois da reunião de pauta. O jornalismo, como qualquer emissora, ele tem a sua linha editorial independente, uma linha informativa, não privilegiando nenhum tipo de corrente. Todas as correntes têm o mesmo espaço na proporcionalidade de suas importâncias. Então, com isso, nós trazemos aqui representantes, segmentos partidários, de forma bastante abrangente. Não privilegiamos nenhum partido, nenhum político e nada. Apenas e tão somente queremos dar espaço para tudo e para todos. Para propostas, para ideias, para pensamentos, para doutrinas, as mais diferentes possíveis. E graças a isso nós temos conseguido ganhar a adesão do telespectador por esta independência, por esta imparcialidade que norteia as atividades desta emissora. Por decisão do diretor do DEM-4A, a Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM de Bauru, terá suas instalações ampliadas. Todo o piso superior da CPJ será reformado para abrigar os serviços da DDM.
A programação aqui da TV é o Enfoque Regional, que é o meio-dia ao vivo. E logo depois tem a entrevista com o Duda, né, que a gente chama todo dia um entrevistado diferente. E logo depois tem o Prevê Cultura, logo depois da entrevista, né? Tem o Prevê Cultura de segunda, quarta e sexta. Terça-feira, à 1h30, tem o programa do Faria, que é o de esporte, que é logo depois da entrevista, 1h30, 1h40 entra no ar. E temos o Prevê Saúde também, que é de quinta-feira, que é um médico, que ele chama outros convidados médicos, psicólogos, urologistas, cardiologistas, para explicar de algum tema específico. E aí temos a reprise do Enfoque Regional às 7 e às 11 horas da noite, com a Bianca e com a Nádia. O Enfoque Regional ao vivo, meio-dia, com o Samuel. O de mais audiência é o Enfoque Regional, logo com a entrevista. A entrevista, aliás, é o que todo mundo mais gosta, porque tem interação, tem perguntas que a gente pode fazer, mandar pro entrevistado. Então, assim, é o que tem mais audiência, é o que todo mundo gosta. Tanto é que, assim, tem gente que assiste da meio-dia, às 7 e às 11. Telejornalismo significa passar a informação para o cidadão. Antes de tudo, entendeu? Mostrar a realidade para o cidadão. E é por isso que a TV Prevê destaca-se como uma emissora educativa local. Então a gente trabalha para isso com jornalismo regional e jornalismo local. Essa é a diferença da nossa emissora para as demais emissoras, né? É o contato com o cidadão. O cidadão pode ligar aqui e dar uma sugestão de pauta que a gente pode fazer. Nós temos o quadro Enfoque nos Bairros, onde a nossa equipe vai até o local, né, verificar a reclamação do morador e levar isso ao ar com uma resposta do órgão que foi reclamado. E além do conteúdo jornalístico com profundidade, que cada uma dessas equipes procura abordar, nós também temos a responsabilidade de dar a informação na sua essência que os demais que ficam aqui na retaguarda buscam complementar as informações de um repórter que busca no campo.